Vamos para mais um episódio do Pode Pri. Nunca foi sorte, sempre foi publi. Gente, continuo um pouquinho desmotivada por conta desse calor, mas gosto muito de gravar o podcast. É uma das minhas motivações da semana, inclusive. Eu tô pensando como vai ser no período de férias e eu tô pensando se haverá férias, porque eu gosto muito, cara. O podcast em si, eu não sinto que é uma obrigação. A pessoa quando gosta de falar é outro nível, né? Mas tudo bem. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje vamos falar. Não vou chamar de polêmica, mas eu vou falar de. Vamos chamar de assunto muito, muito do sério, porque é sério mesmo. Gente, hoje vamos falar sobre tigrinho. Mas eu acho que o tema central, na verdade, nem é tigrinho. Eu acho que o tema central eu chamaria de ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não tô falando de gente ignorante, de falta de educação. Eu tô falando de falta de conhecimento. O que não deixa de ser educação também. Mas, enfim, vocês entenderam. As pessoas, infelizmente, com a possibilidade da informação na palma das suas mãos, se tornaram mais preguiçosas do que antes. Cara, eu fico pensando que na minha época, que não tinha internet, não tinha WhatsApp na escola, esse tipo de coisa, eu fico pensando antes de mim até. Porque assim, eu vou dar o exemplo do que eu vivo, né? E depois do que me falaram, porque aí eu já não sei se tem um peso de exagero, se não tem. Mas pensando no que eu vivi. Eu não sou da época que vivi em biblioteca, por mais que eu amasse a ideia, eu não vivi em biblioteca. Não conhecia muitas também, a da escola era sempre muito abandonada, era um lugar que ninguém queria ficar, porque tinha muita barata e etc. Não era cuidada, não era um lugar que tinha um zelo, cuidado e tal, era, ai, aquele cantinho pra colocar os livros, sabe? E aí era sempre péssimo, assim, do lado do banheiro, sem nenhum, enfim. Sem realmente muito cuidado. Então eu não conhecia, mas eu era louca pra conhecer as grandes, biblioteca municipal e não sei o que lá. Eu achava o máximo um lugar só pra estudar. Eu achava a ideia muito boa, assim. Mas eu nunca conheci. E aí, como é que eu fazia pra pesquisar, né? Eu ia atrás dos livros que eu tinha em casa. Meu pai sempre foi um leitor assíduo. Ele sempre gostou muito de livros. E por ele ter dois filhos em casa, muitos livros assim de história, de geografia, ele não se desfez, porque ele sabia que a gente ia precisar por conta dos estudos. Então a gente sempre tinha. E se a gente não tivesse em casa, aí a gente pensava num plano B. Só que isso era muito criança barra já adolescente, essa fase. Então, quando eu de fato fui para o ensino médio, que é onde se exige mais de trabalho, pesquisa e tudo ao redor disso, já estava chegando a era do digital. A internet 2.0 já estava surgindo. Que até então era só. O que que é? Qual é a diferença, né? Eu aprendi isso na faculdade, mas faz muita diferença se você saber. A internet convencional, a que, né, veio, ela era muito arcaica, era muito lenta, era sempre uma fonte básica de informação, que na maioria das vezes era o Wikipédia, né, o Wikipedia, que se consistia em uma fonte que não era tão confiável, porque qualquer um podia ir lá e editar o conteúdo, né. A ideia do Wikipedia era bem essa mesmo, era ser uma biblioteca moderna e dinâmica. Então, por exemplo, eu colocaria lá o que eu sei. O que eu sei não é a verdade, é o que eu sei. Então, se alguém visse o que eu coloquei e soubesse que de fato eu tinha me equivocado em alguma coisa, ia lá e editava. Então, era terra de ninguém, né? Porque todo mundo colocava lá, podia ser editado, você nunca sabia qual era a primeira versão. Tinha lá, né? Registrado no site e tal. Pra pessoa pro dono, pro administrador do site, eu acho que ele deve ter até essa informação, mas pro público não. Então isso era muito ruim, porque a gente não era confiável. E era a única fonte que a gente tinha na época. É claro que, assim como hoje, tinha outras fontes, sim, a gente só tinha que pesquisar muito mais do que hoje. Hoje, na primeira página do Google, geralmente a gente já tem a resposta porque a gente precisa. Mas na época, tipo, era o contrário. Quanto mais para trás a resposta, melhor ela seria. Mas depende do que você pesquisava também. Só que quando eu entrei no ensino médio, já veio a internet 2.0, que é uma internet com mais fonte, é uma internet com mais veracidade, é uma internet mais dinâmica. Então não tinha essa de você só abrir uma aba do navegador, porque senão ia travar. Enfim, a internet 2.0 ela
a definição dela é muito mais ampla, mas resumindo muito, a diferença de uma para outra é essa, a evolução foi essa. E por conta de eu estar vivenciando essa evolução digital, eu mudei um pouco a forma de pesquisa. Então eu não usava só a internet, mas eu também não usava só os livros. Em parte também por conta da dificuldade. Eu demorei muito para ter computador em casa. Eu lembro que o meu primeiro vizinho que teve foi porque ele juntou latinha para comprar. E o nosso primeiro computador foi quando um patrão da minha mãe, que minha mãe na época era doméstica ainda, que hoje ela é diarista, ele doou pra gente. Era aquele tubão que tinha capa até pro teclado. Ai, meu Deus. E aí, a gente demorou muito pra ter. Acho que diferença pra esse meu vizinho que comprou, tipo, na época que tava, nossa, novo, foi assim, uns 3, 5 anos, fácil, assim, de diferença. Mas mesmo quando a gente tinha em casa, a internet era muito cara. E eu não tinha a galera pra jogar, pra conversar com os amigos pelo MSN, ficava de madrugada. E como eu era muito nova, eu não tinha essa autorização. E o computador também, né? Estrutura machista. Ficava no quarto do filho mais velho e homem. Então, assim, enfim, era muito difícil pra mim, mesmo tendo o computador em casa. Mas antes disso, como eu pesquisava? Eu tinha aqui no Telecentro, que era como se fosse Lan House, só que do governo, de graça. E aí tinha uma fila gigantesca e cada usuário tinha direito a meia hora no computador. Então, eu ia pra fazer trabalho, ficava meia hora, acabava o tempo, o computador desligava, assim, bloqueava, na verdade, né? E aí você tinha que voltar pra fila. Até chegar a minha vez de novo, eu tinha que anotar a fonte da unha URL todinha, o link inteiro eu anotava pra depois lembrar de reacessar ele e reanotar o que eu precisava. Então, eu não tinha tempo, por exemplo, de filtrar o que era mais importante. Eu fazia isso em casa depois de ver as minhas anotações, assim. E anotava todas as fontes que na época os professores estavam ainda aprendendo a lidar de como ia pegar aquilo, de como ia aprimorar a avaliação, de como ia ser a avaliação, tipo, da forma que a gente pesquisou e tal. Não sei se eles qualificavam por esforço, eu acho que rolava alguma coisa do gênero. Mas enfim, era essa forma que eu tinha. E o que que eu fazia, né? Quando o livro já estava em casa, era muito melhor. Porque eu abria o livro, ficava ali, e eu não precisava copiar tudo. Eu copiava o que era mais importante. Eu via os pontos, né? Os tópicos lá que eram relevantes e colocava. Mas no Telecentro eu não tinha esse tempo, esse período. Então o que que eu fazia? Eu tentava priorizar o que eu tinha em casa, mas nem sempre tinha. Meu pai ainda dava um jeito também de pesquisar, de ver se algum amigo dele tinha, tá? Mas quando não tinha jeito mesmo, aí eu ia pro Telecentro. E aí, depois disso, depois do Telecentro, eu ganhei o computador, uns anos depois, mas eu ganhei o computador. Eu comecei a poder pesquisar em casa e também teve um projeto na escola para você estagiar dentro da escola, que era o Acesso Escola, que eu já contei aqui diversas vezes. E aí lá eu coordenava. Então eu, claro, quando o professor pedia para usar a sala, eu tinha que seguir o que ele queria. Então ele me falava qual era a atividade e eu tentava aplicar para todos os computadores, monitorava para ver o que cada aluno estava fazendo, para eles não irem para outros sites, bloqueava alguns sites também. Enfim, eu era monitora ali da sala de informática. Mas nas minhas horas vagas, que na maioria das vezes era, eu aprimorava e ficava fazendo pesquisa, eu adiantava os meus trabalhos da escola, era muito bom, assim. Mas eu venho notando com o tempo, na época da faculdade, já percebi isso. Hoje em dia, de uma forma geral, que as pessoas estão cada vez mais preguiçosas, até de pesquisar. Gente, é você tá no seu sofá, literalmente, com o celular na mão, e as pessoas têm preguiça. Preguiça de pesquisar fontes confiáveis, pesquisa de ver se aquilo que você tá vendo é uma notícia realmente verdadeira ou falsa. As pessoas nem investigam mais, só compartilham. E o quão isso é perigoso para a sociedade. Eu nem vou falar para as pessoas individuais, porque é para a sociedade como um todo. A sociedade sofre o impacto disso. Então, isso, para mim, Priscila, na minha opinião, e se você discordar, fique à vontade para colocar nos comentários, isso é de uma ignorância muito grande. Porque ignorância no sentido de falta de conhecimento, de falta de fonte de educação. Porque a partir do momento que você age dessa maneira, você tá deixando de ir atrás da informação correta. Pessoas que se especializaram naquilo para entender aquilo e tá compartilhando o seu conhecimento com todo mundo. Então isso é de um valor imenso. Gente, eu vi uma notícia, eu sigo a Mari Kruger, né, que é uma cientista.
E eu vi uma notícia que ela falou que amigas dela, também cientistas, têm um processo rolando contra elas e parece que elas já perderam a primeira instância, alguma coisa do gênero. Porque elas desmentiram alguma informação sobre, sei lá, a gominha do cabelo, que pra quem não sabe, não existe a gominha do cabelo ajudar o seu cabelo crescer. Não existe essas coisas manipuladas de, que é o Pink tem muito também de vender manipulado, ai, para cabelo, para digestão, enfim, tem para um monte de cor pra pele. Não existe. O que eu tô querendo dizer, Priscila, mas não existe eu tratar isso com medicação? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que esses prontos não funcionam. Fortalecer a unha, fortalecer o cabelo. E eu digo por experiência própria. Eu já consumi. Eu consumi o da Gome, que eu acho, não tenho certeza. É um que não era transparente, porque eu não gosto daqueles que parece gelatina dura, sabe? Eu não gosto. E o da Boca Rosa. E é uma bala, muito cara, inclusive, mas ela só deixa seu xixi mais caro. Só isso, porque não mudou em nada. E a minha unha estava quebrando muito, estava péssima, assim. E aí eu fui no médico, não por isso, não por isso, mas eu fui no médico para fazer uma bateria de exame e descobri que eu estava com ausência de vitamina D. A médica falou que eu não sabia como eu estava sobrevivendo sem vitamina D. Para quem não sabe, essa informação já é bem partilhada, eu acho. Mas pra quem não sabe, a vitamina D, ela é responsável sei lá, você parece que tem depressão na ausência dela. E realmente, eu paro pra pensar, teve dias que eu não conseguia sair da cama, assim. Mas por ser capricorniana e querer muito não perder os meus empregos, eu ia lá, eu ia atrás, eu levantava e dava meu jeito. Mas tinha dias que era muito puxado, muito puxado. Eu não ligava a depressão, eu ligava a desânimo mesmo, mas nunca a ausência de vitamina D. E cara, isso é uma das consequências da ausência da vitamina D. A segunda é a unha fraca. Unha e cabelo fica muito fraco. A pele também fica péssima. Eu sei que a pele, se eu não me engano, a vitamina B12 também interfere, mas eu sei que a vitamina D interfere em tudo isso. Então, meu cabelo não tava horrível, mas tava caindo o dobro do normal, assim. Olha que ele cai bastante, mas ele tava caindo muito. A minha unha tava quebrando muito. E pior, ela tava até escamando. Sabe quando ela não quebra inteira, mas ela escama? Ela estava muito fraca, muito fraca. E o tempo todo rala. Porque aí estava escamando, né? Então não tinha como ela se fortalecer. E olha que eu faço a unha toda semana, passo base fortalecedora, faço todas as etapas indicadas para a saúde da unha. Mas estava ruim, estava péssimo. Então, assim, às vezes a gente associa uma coisa porque a gente não tem conhecimento disso. Gente, tá tudo bem vocês não saberem qual é os efeitos da vitamina D baixa. A gente tem uma mania horrível de só procurar informação quando a gente tá precisando dela. Então, é normal. Mas por isso que é tão importante a gente buscar a informação correta. Então, fonte de informação correta não é TikTok, não é Instagram, não é Facebook. Fonte de informação correta é artigo científico, é sites sérios e reconhecidos, renomeados. Isso é fonte que a gente pode confiar. Então, ir atrás, pesquisar, sair atrás daquilo. Quer ver uma coisa que dá pra comparar muito com isso? Campanha eleitoral. As pessoas saem propagando, em vez de cada um aproveitar o seu tempo eleitoral pra se promover, né, falar da sua campanha, do que você defende, do que você vai fazer se você for eleito, e quem é você, se apresentar, de onde você veio. As pessoas perdem tempo, os políticos, atacando uns aos outros. Não, sabe, a maioria das vezes é fonte assim, fonte, minha cabeça, meus divertidamentes. Então, por isso que é tão importante você não confiar em qualquer coisa que você vê na internet. Por isso que é tão importante você não confiar e acreditar na primeira coisa que você vê. Falando nisso também, tem uma coisa muito, muito séria. Eu estava conversando com os amigos da área e eu fiquei muito assustada com essa informação. O Google agora tá dando uma resposta. A primeira resposta já não é o patrocínio que mais pagam, né? A primeira resposta do Google para qualquer pesquisa é uma inteligência artificial, o Gemini, que é a IA deles. E eu fiquei muito triste ao saber disso, porque uma colega, por exemplo, ela pesquisou sobre uma coisa qualquer que a gente estava conversando sobre num grupo de amigos, e aí ela ficou curiosa, falou: "Ai, quer saber? Vou pesquisar para saber o que que é isso, tipo, como é que funciona". Aí, olha que maluco, eu nem vou exemplificar com exemplo, porque senão vai ficar muito confuso. Mas, de forma clara, a resposta da inteligência artificial era uma, depois vinha a resposta de uma fonte que o Google considerava mais apropriada.
de acordo com o CEO e tal, as palavras-chaves que você colocou. Aí, resultado, a resposta da inteligência artificial, que contrariava a outra fonte completamente, era tipo 0 e 1, era muito contrário. Era quando você ia ver a fonte, porque aí apresenta a resposta e ela coloca a fonte, no que ela se baseou para te dar aquilo. E era a fonte de um fornecedor, de uma marca que vende aquilo. E embaixo tinha a resposta de um cientista com base em algum artigo científico e tal, desmentindo, falando que não, que o ideal não era aquilo, que não podia, que era errado, que fazia mal. Gente, olha que controvérsia. Agora que eu expliquei assim, eu vou falar. A pesquisa era assim. A gente estava falando sobre umidificar, né? O umidificador, usar o umidificador de ar. E aí, eu falei que eu ouvi falar que não podia deixar a noite inteira, porque senão fazia mal. E aí, essa minha amiga ficou curiosa, falou: ah, vou pesquisar. E aí, ela pesquisou. E aí, que fornecia, era uma marca que vendia umidificadores de ar, falava que não só era bom, como era essencial, que tinham que deixar ligado. E tinha lá as explicações com base no produto que ele vendia. E o outro mostrava a base de conhecimento que eu tinha visto, que eu vi uma cientista dando entrevista falando sobre, uma médica, aliás, falando que poderia causar mofo, que umidade em excesso também fazia mal para a respiração humana, e mais um monte de base científica lá. Então, assim, olha que maluco, porque as pessoas não olham mais. Eu nem vou falar descer a página, ou nem vou falar virar a página, porque as pessoas não descem o feed. Imagina você verificar tudo, ver mais páginas, ver mais fonte para fazer comparação e ver o que faz mais sentido. As pessoas não fazem mais isso. E aí tá tendo essa resposta. Eu tô indignada, porque o tanto de desinformação que isso não vai gerar, eu tô preocupada real, assim, com isso, porque é uma coisa muito séria, muito séria. E ninguém tá falando sobre isso, é o que mais me assusta, assim. Mas pra vocês verem o quão mudou, né, da época que eu falei pra vocês aqui da minha escola, da falta de acesso ao computador e internet conectada, e etc. O quão isso fez diferença no decorrer. Mas é por isso que eu digo e repito que a internet, ela cada vez mais quer trazer, quer aumentar o sedentarismo, até na vista, se é que isso é possível, assim. Porque quanto menos a gente pesquisar, mais ignorante vamos ficar. E quando eu falo ignorante, de novo, eu não tô falando sobre grosseria. Mas essa parte a gente já entendeu, né? Bom, mas é isso. E o tema, e Priscila, por que que a gente tá. Você citou isso e você vai falar sobre o tigrinho? Porque, gente, a cada 10 pessoas interessadas em começar uma graduação este ano, 2024, gente. Isso me deixa muito, muito, muito assustada. A cada 10 pessoas que pensaram, né? Que começou, aliás, que se matriculou na faculdade. Pelo menos 3 desistiram porque gastaram demais em jogos de apostas online. Gente, de 10 pessoas, 10 3 desistiram. Isso é uma estatística pra mim alarmante. Alarmante. Priscila, joga quem quer, todo mundo é adulto. Não funciona bem assim. Não funciona bem assim. E eu vou contar. Nossa, esse episódio vai ser longo. Eu vou contar por que que não funciona assim. Todo mundo que faz joguinhos online, jogos gratuitos, tá? Do celular e tal, vai entender do que eu tô falando. Eu nunca gostei de ter no celular, porque consome muita bateria e tal, enfim, vários fatores. Mas depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a cogitar. O que que eu percebi? Eu percebi que me ajudava, eu vou tomar um pouco d'água, porque esse assunto vai ser complexo. Que eu tava muito hiperfocada. Aquilo tava me deixando muito ansiosa. Então, em alguns intervalos do meu dia, eu pegava o celular pra fazer um jogo bem bobo, bem. Nada de caça-palavras, sudoku, nada. Eu queria coisas bobas pra me fazer distrair a mente, dar uma esvaziada na mente, uma silenciada ali nos meus divertidamente, pra voltar a ter um foco legal, interessante e conseguir trabalhar. E aí eu comecei a cogitar esses joguinhos e tal pra me ajudar a me distrair e tudo mais. A ideia era eu jogar, sei lá, 5, 10 minutos, só pra dar essa pausa na vida e voltar depois. E o que que eu comecei a perceber? Que eu estava ignorando o meu trabalho pra jogar. Do nada, assim, involuntário, assim. Quando eu percebi, já era tarde demais, já tinha ficado meia hora jogando. Não, não, mas é porque é só passar de fase, é rapidinho. E se eu for falar pra vocês aqui, eu não vou falar, a palavra nunca é uma palavra muito forte, e eu acho que não cabe pra esse lugar, mas
eu não tive propensão a vícios. Eu sempre tive muita facilidade pra negar, por exemplo, qualquer tipo de droga ilícita. Álcool eu tinha muito controle também na época que eu bebi, em partes, né, mas enfim, na maioria das vezes eu tinha muito controle. Então quando eu via que eu estava perdendo um pouco o limite, eu já dava uma se um da já dava uma segurada e ficava bem. Então, eu não tinha propensão a me viciar em nada, se você parar pra pensar. E quando eu percebi, eu já estava querendo passar de nível. Eu tô falando de jogo bobo, gente, de jogo idiota, de jogo e aí eu me via pensando, eu comecei quando eu comecei, eu fiquei pensando, né, quando eu oferecia as ofertas de joguinho, de: "Ai, pague só 5,99 e ganhe não sei quantos benefícios e tal". Eu lembro que eu pensava: "Gente, quem gasta dinheiro com essas porcarias, né?". E aí depois de um tempo jogando, eu pensei: "Cara, eu super tô cogitando comprar". Não comprei, tá, gente? Só pra deixar claro aqui, só pra spoiler, não comprei. Mas olha que maluco, porque você já fica pensando que, ai, te ajudaria a passar de fase, não sei o que lá, e a tendência era você fazer isso sempre, porque se você faz uma vez, já era. É uma porta que não se fecha mais, e assim é o vício, é assim que acontece. "Ah, eu vou fumar só uma maconhazinha, não custa nada, não vai acontecer nada", é a porta que se abre. O problema é esse, é a porta, né, e eu não tô querendo dizer que com isso eu sou contra a legalização, na verdade eu sou até a favor, porque dizem que ajuda a controlar o crime, né, o tráfico de drogas. Países que legalizaram comprovam isso, mas enfim, a discussão não é sobre isso, quem sabe um episódio eu falo sobre a minha opinião e trago dados pra gente conversar. Mas o que eu quero dizer é que o quão absurdo isso é, o quão louco isso pode ser. Porque isso aconteceu comigo, eu não tô contando a experiência de um amigo, não. E aí, eu vi uma amiga compartilhando, que até então, quando começou, foi muito os influenciadores e tal, né? E aí, quando eu vi uma amiga compartilhando, falando que tinha jogado, ela compartilhou e falou que ganhou e tal. E aí eu chamei ela pra conversar, e ela falou: "Ah, Pri, eu uso geralmente quando eu preciso de uma grana, tipo, ai, 200, R$ 300 e tal". Falei: "Cara, eu também preciso às vezes, né? Então, por que não?". Ela: "Não, vai o seguinte, vai colocando, sei lá, 10, 20 e vai testando". Eu falei: "Ah, não custa, né?". E eu já tinha visto algumas pessoas jogando, eu falei: "Gente, é só um jogo, qual a maldade de". E aí eu fui lá e coloquei R$ 40. Não me pergunte em qual, eu acho que foi o Tigrinho na época, mas não tinha tantos assim como tem hoje. Mas enfim, coloquei, perdi tudo. Eu não ganhei nada em nenhuma circunstância do momento e tal. E aí ela me deu várias dicas e tal, eu falei: "Beleza, vou colocar mais 40". Coloquei mais 40. Perdi 20 desses 40. Falei: "Cara, eu vou guardar esses 20 porque tem alguma coisa errada". Ela foi me visitar, ela foi lá em casa e eu falei: "Cara, você vai sentar aqui agora e vai recuperar tudo que eu perdi, porque quero desinstalar essa bosta". Mentira, eu nem tinha instalado nenhum aplicativo, era navegador mesmo. E aí ela foi jogar pra mim. Resultado, como eu nunca tinha jogado antes, eu nunca descobriria por minha conta. Gente, simplesmente estavam jogando automático. Ela parou de apertar um botão em determinado momento, ele continuou apertando sozinho. Aí ela tentou fazer as configurações que ela conhece, né, de apertar o botão, de ativar algumas coisas e tal, e nada fazia diferença, nada. Que maluco. O meu perfil, ele ia perder de qualquer jeito, com conhecimento ou sem conhecimento de alguma coisa de que dizem: "Ai, tem horário pra jogar. Ai, tem uns macetes", tudo mentira. É tudo mentira. Tem perfil que foi feito pra perder. E não se enganem, tem os influenciadores ganham sim em cima da perca. Gente, pelo amor de Deus, eles ganham muito dinheiro influenciando as pessoas a jogarem. O que eles ganham em cima das perdas. É daí que as plataformas tiram dinheiro para pagar eles. É uma roda da fortuna de gente humilde gigantesca. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Por eu gostar muito do dinheiro e eu saber da onde vem, ainda mais agora que eu pago aluguel, eu não ficaria nesse jogo por muito tempo. Mas tem pessoas que acreditam que pode vir de lá. E, gente, pelo amor de Deus, se você sabe de um investimento que transforma R$ 1.000 em 3.000, você vai fazer. E os influenciadores passam essa confiança, essa credibilidade. Gente, olha o que eu ganhei. Aí mostra que ganhou 10.000, 5.000. As pessoas vão cair. As pessoas vão acreditar. Influenciadores, eles influenciam. Políticos são grandes influenciadores nacionais. Eles influenciam nacionalmente. Olha o estrago que Bolsonaro fez no Brasil. Olha quantas pessoas ignorantes e desinformadas ele deixou para trás.
Pessoas que você até vê a diferença. Bolsonarista, ele não quer conversar, ele quer discutir, ele quer brigar, ele quer partir pra violência, porque ele não tem paciência pra sentar e conversar e chegar num comum acordo. Então, isso é uma coisa muito séria. E pessoas mais velhas não acreditam nisso do que eu tô falando. Acham que é um absurdo, acham que eu tô exagerando, acham que eu tô sendo. Ai, você tá sendo muito chata. Não é assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona. O mundo digital, principalmente. Então, cuidado, muito cuidado. A cada 10 interessados em começar uma graduação. Gente, graduação é algo básico para você se inserir no mercado de trabalho. Para você conseguir experiência, as pessoas gostam de contratar estudantes. Porque, cara, na época da faculdade, eu estudava uma aula à noite e trazia conhecimento e solução nova para o cliente no dia seguinte da agência. Porque estudante é assim. Olha o quão rico isso é. E as pessoas simplesmente não estão prestando atenção. Eu conheço uma pessoa, como eu não sei, né, quantas pessoas ouvem meu podcast e a que ponto eu tenho essa audiência, eu não vou dar nenhum exemplo que faça identificá-lo, mas eu conheço uma pessoa que caiu em depressão, teve uma crise depressiva horrível, e eu fiquei sem entender o porquê, né? E aí o que se ouvia? Que ele trabalhava em casa e um dia, muito pouco antes assim da crise dele, meses antes dele ter a crise, ele teve um papo de você tem que seguir os gráficos e dá pra você prever o gráfico. Quando ele sobe muito, uma hora ele vai descer. E aí é só você esperar a descida, porque quando ele subir você vai ganhar. E eu achei aquele papo tão estranho, porque quem trabalha com investimento, que era isso que ele falava que trabalhava, né? Não é assim que funciona, né? Você tem que ficar ligado na economia, você tem que ficar ligado na bolsa de valores, você tem que ficar ligado nas notícias, então assistir muito jornal. Bom, o pouco que eu entendia de economia, eu sabia que era isso. E aí eu achei muito estranho. Só que lembra da minha amiga que eu falei pra vocês, que eu vi que ela falou que jogava e que foi até a minha casa e me ajudou? Então, quando ela foi me dar as dicas de como eu poderia ganhar, ela falou exatamente o que ele dizia. Aí foi quando eu caí a ficha. Eu falei, cara, ele caiu em depressão porque ele perdeu todo o dinheiro dele, né? E eu pensei, ele perdeu todo o dinheiro dele no joguinho de aposta. Com certeza. E, gente, não se enganem, o meu perfil, ele só perderia, né? Então, não importava quantas vezes eu tentasse jogar e tal, pelo menos naquele usuário, naquele login, eu só perderia. E eu não sou idiota de tentar em outro lugar pra tentar recuperar o dia. Tá perdido, amém. Vai com Deus. Mas tem quem ganhe. Tem perfil que faça ganhar. E é muito louco, porque que nem, por exemplo, a minha amiga mostrou no perfil dela, ela jogando e ela ganhando. E ela apostou, tipo, centavos e ganhou não sei quanto. Aí ela falou: olha, se eu tivesse apostado 10, eu tinha ganhado 300. Se eu tivesse apostado 100, eu tinha ganhado 3.000. E é nessa que a gente vai jogando, jogando, jogando e perdendo tudo. Então, cuidado. A gente tá vendo casamentos acabando porque a pessoa, um dos cônjuges, gastou o aluguel, vendeu móveis da casa para tentar recuperar o dinheiro e só perdia. Isso é um assunto muito sério. Não é à toa que o governo. Tudo bem que eu não vou ser hipócrita, tá? O governo tá indo atrás, tá fechando, né? Prendendo a Deolane, o Gustavo Lima e, enfim, tá correndo atrás disso, porque a maioria dessas casas de aposta colocam a renda em outros países. Então, eles não estão pagando imposto, e o governo tá correndo atrás de pegar dinheiro dessa galera. Então, as chances disso se regularizar são um pouco grandes. Mas o governo também tá vendo a consequência disso na economia brasileira. É como se a galera estivesse investindo lá fora, investindo, né? Porque tá perdendo dinheiro, mas como se a galera estivesse dando dinheiro lá para outros países, deixando de ter o que gastar aqui, tá se tornando um morador de rua. Vocês têm noção que não é nem mais o crack que tá levando as pessoas a morarem na rua? É o tigrinho. A que ponto chegamos? A falta de conhecimento hoje em dia já não é mais desculpa. Mas eu daria, se era pra justificar alguma coisa, a preguiça. As pessoas têm preguiça de correr atrás. Gente, eu tô falando isso, meu círculo de amizade não é grande, tá? Não é grande. Mas eu conheço gente que já ficou sem falar comigo porque eu falei isso. Pessoas que não acreditam quando eu falo que as pessoas influenciam. Ah, mas eu sou adulta, eu não faço se eu não quiser. Faz, porque você acredita que é possível. E isso basta. É muito triste isso, tá, gente? Eu não tô falando isso com hahaha. Eu te falei. Não, eu fico triste. Eu fico triste porque é o futuro da nossa nação. A gente tá falando de pessoas jovens.
E é muito difícil, eu vim de origem humilde, e eu não mudei muito não, continuo muito humilde inclusive. Mas a gente que vem de uma realidade mais pobre, mais humilde, a gente quer muito vencer na vida, cara. Eu tenho que concordar com o Marcelo D2 que fizeram entrevista com ele no Rock in Rio, e perguntaram sobre essa nova geração do trap, o que que ele achava. Ele fala: "Cara, é perigoso porque eles falam que a favela venceu, a favela não venceu. Algumas pessoas que saem da favela vencem, mas a favela em si continua morrendo de fome. Vocês têm noção que uma coisa básica, como um celular com internet, não é a realidade de todo mundo? A gente precisa falar disso. É um assunto muito sério e que as pessoas não falam, porque a gente tá falando de pessoas humildes, porque a gente tá falando de um povo que é esquecido. E eu tô falando isso com propriedade de fala. Eu vim da quebrada. Eu sou da quebrada ainda. Eu só mudei de uma quebrada pra outra, praticamente, mas melhorei um pouco de vida. Porque a realidade da quebrada é muito complicada. Não vai internet de qualidade pra quebrada. Transporte digno. Um transporte digno. Que você possa sair meia hora antes pra conseguir chegar, você não vai conseguir chegar. E eu não tô falando de distância, tá? Porque eu sei que São Paulo é muito grande e dependendo do percurso não tem como, né, ser diferente. Mas eu tô falando de qualidade básica, de um ônibus sem janela, porque tem ar-condicionado, que ele funcione. Sim, amigos, eu tô falando de coisa básica que não temos, não temos. E por isso que é tão importante você saber em quem você vai votar, você ouvir, você ver o plano de campanha, você ver o que faz mais sentido para sua realidade. Você vai na onda do seu patrão, você vai na onda do seu chefe, você vai na onda do seu amigo rico que fez intercâmbio fora, ele não sabe a realidade que você vive. E ele vai defender o político que defende os interesses dele, não os interesses da sociedade como um todo. E as pessoas esquecem quem faz a roda girar. E quem faz a roda girar é o pobre. Mas nem o pobre se liga dessa informação. Isso é muito, muito pesado, muito pesado. E, gente, quanto a menor a renda das famílias, maior a chance do jovem estar apostando, em vez de investir na educação. Porque, gente, pelo amor de Deus, o influenciador vende que a aposta mínima é R$ 5. Aí você pensa, nossa, mas quem não tem R$ 5? Muita gente não. Até semana passada eu era uma dessas pessoas, inclusive, que não tinha. Ai, a vida do proletariado é triste. Mas muita gente não tem o dinheiro do pão de manhã. Muita gente não tem R$ 1 no bolso. E aí, quando consegue R$ 5 que a mãe mandou comprar, sei lá, um sabão em pó ou um detergente, vai lá e aposta. Porque acredita. Mano, imagina que louco eu transformar os R$ 5 da minha mãe em 15. Já vou conseguir fazer a feira com R$ 15. Se eu for na hora da xepa, então, eu acho, né? Porque hoje em dia até a hora da xepa tá caríssimo. Mas alimenta sonhos e a gente acredita. Joguinho básico. Até hoje em dia, às vezes eu me vejo. Às vezes eu tô jogando pra distrair, quando eu penso que não, eu ignorei uma notificação de uma mensagem importante, de um aviso importante. Não pode. Não importa em que fase eu esteja, se eu vou perder porque o joguinho vai travar. Não importa. Vai, clica e vê o que tem que ser feito. Acabou. As pessoas. Eu sei que eu pareço estar falando, se você nunca foi atrás desse joguinho de aposta, ou se você nem gosta de jogo no seu celular e tal, o que é difícil, mas se você é assim, você pode estar rindo, né? Ouvindo isso e rindo. Mas é a realidade das pessoas hoje. Dos jovens, principalmente. Gente, vocês têm noção que hoje em dia os jovens não querem mais estudar. Ou querem ser tiktokers, né, como chamam, ou querem, é isso, sobreviver de aposta. Por que não? Tem muita gente falando que vence na vida. Eu tô vendo um micro-influenciador ganhando grana com isso porque se rendeu. E, cara, que caminho sem volta. Aí você vê uma pessoa que antes morava num lugar que nem endereço tinha, porque, tipo, era numa viela da vida, não era numa rua e tal. E hoje comprou casa, equipou toda a casa com os equipamentos mais caros que você imagina. É sério que você acha que esse dinheiro veio tudo fruto do seu trabalho? Uma pessoa que compra um sofá, ai, me arrependi da cor, e troca 3 vezes em menos de 2 meses. Que realidade essa pessoa vive? Onde tem gente que tenta consertar o quebrado porque não vai ter condições de trocar. Esse papo é muito sério. Eu queria muito trazer para vocês entenderem isso. E se eu puder fazer uma pessoa pensar melhor, eu não tô falando que eu quero mudar a cabeça de ninguém. Eu só quero fazer uma pessoa refletir e pensar, cara, faz sentido. Eu já vou me sentir satisfeita. Porque essa pessoa, ela vai ser a pessoa que vai propagar essa ideia. E isso vai se multiplicar. E é isso que eu quero com esse episódio. Lembrando que um trabalhador sem diploma ganha média
Gente, isso aqui, cara, é surreal. Lembre-se que isso aqui é uma estatística média, né? Então é muito geral, muito ampla, não vai falar de área específica nenhuma. Mas sem diploma, em média, o salário é de 2.400 mês, R$ 2.400 por mês. E com diploma é 3 vezes mais. Estamos falando de por volta de 7.000. Lembro até hoje que quando eu fui ganhar meu primeiro salário mesmo foi R$ 390 no Acessa. Depois eu consegui um emprego de temporária, um ano depois. E nesse emprego de temporária, eu comecei ganhando R$ 700. Depois desses R$ 700, eu fui promovida, né? Que eu era temporária, eu fui efetivada. E passei a ganhar, já fui para dois e pouco, assim. Eu lembro que quando meu pai soube desse meu salário, ele abriu o olho assim, ele ficou arregalado e falou: Caraca, eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro. E eu fiquei pensando, mano, mas calma aí. Eu comecei a entender como funcionava o mercado de trabalho, né? Que eu não sabia nada. O que também é um erro tremendo. Escola devia ensinar tudo isso. Educação financeira, como funciona o mundo de trabalho, nada disso é ensinado. Então eu não sabia direitos trabalhistas, nada, nada, nada. E aí eu soube que além do salário, todo ano tinha um dissídio. E aí o sindicato lutava para esse dissídio, né, ser grande, mas geralmente é lá entre 7%, 9%. E a empresa que eu trabalhava, além de pagar muito bem, ela ainda dava o sindicato conseguia aumentos de 12%. Cara, então eu cheguei a ganhar assim 4.000, 7.000 nessa pegada, assim. Claro, gradualmente, tá? Não foi de uma vez também. Também passei por uma prova para ser recepcionista bilíngue, administrativa. Isso aumentava, dava carga para o seu salário, para aumento e tal. E olha que onde eu trabalhava não era um dos melhores clientes, não era o que pagava mesmo. E aí eu lembro que quando meu pai soube desse meu primeiro, né, salário decente, que foi de 2.000 e pouco, eu lembro que ele falou isso. Ele, cara, eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro. E eu fiquei pensando, mas se tem dissídio, se tem um monte de coisa, quanto meu pai deve receber? Porque ele tá há anos trabalhando como cobrador, tipo, como assim ele não ganha bem? E aí, que 3 ou 4 anos depois desse emprego, eu consegui a bolsa para faculdade. E eu fui levar documentação, né, para comprovar minha renda e tudo mais. E eu sabia que eu não tinha mentido. Eu sabia que tudo que eu tinha colocado ali era verdade. Mas eu nunca soube o salário dos meus pais. Eu descobri naquele dia. E eu nunca vou esquecer que eu chorei na hora de apresentar para a moça do, do ProUni, porque e ela chorou comigo, assim, foi muito louco. Na verdade, ela começou a chorar e ela me falou assim: "Se você não tivesse conseguido a bolsa, talvez você não talvez não, você não ia conseguir se formar". E eu falei assim pra ela: "Eu sei, eu sei". Era muito louco, porque meu salário era muito bom. Meu salário era muito bom. Mas eu sempre ajudei em casa. Eu sempre ajudei em casa. Claro que com o meu salário dava pra pagar minhas contas, dava pra mim ter minhas coisinhas, comprar o celular que eu queria, esse tipo de coisa. Comprar um computador melhor para estudar, essas coisas eu sempre tive condições de me bancar, mas eu sempre ajudei em casa. E, gente, de verdade, eu falo isso para os meus pais sempre que eu vejo eles. Eu não sei como vocês deram conta de criar 2 filhos e sustentar uma casa que possui 4 pessoas morando nela. Graças a Deus eles nunca pagaram aluguel. A gente, com toda a dificuldade do mundo, eles construíram a casa, eles, porque eu não fiz parte da construção. Eu era muito criança, eu era muito nova. Mas eu fico pensando hoje, cara, como eles conseguiram construir uma casa, pagar conta e sustentar todo mundo. Criança que fica perdendo roupa toda hora, que sente muita fome, quer comer toda hora. Toda vez que eu faço mercado, eu penso nisso, como deve ser uma família com uma criança. E os meus pais criaram uma família com 2 crianças. A gente tinha uma diferença de idade de 3 anos. A minha vontade foi chegar em casa depois desse dia do ProUni e dar um abraço no meu pai, porque mas eu questionei, eu falei: "Pai, eu não faço ideia de como o senhor conseguiu". O senhor e a mãe foram 2 guerreiros, foram 2 lutadores, assim, durante a vida, porque o proletariado é muito, muito pesado. E isso é uma coisa muito sério. Eu não teria me formado se eu não tivesse conseguido a bolsa, e eu sabia disso. Porque é óbvio, né, gente, conforme vai passando mais tempo, vai ficando mais caro. Então as primeiras parcelas são até tranquilas de pagar para quem tem salário, né, e para quem não mora de aluguel, para quem tem toda uma estrutura familiar que todo mundo colabora. E lá em casa não era todo mundo que colaborava, era eu e os meus pais. Mas pelo menos a gente se ajudando, a gente dava conta. Eu digo que a minha graduação eu devo muito aos meus pais. Eles não deram R$ 1 para mim me formar, até porque eles não tinham condições.
Mas eu digo no sentido que se não fosse o suporte da minha mãe acordando cedo comigo todos os dias de madrugada, preparando minha bolsa térmica que ia todas as comidas que eu comia durante o dia para não gastar R$ 1 do lado de fora. Se não fosse ela, nesse suporte todo, me ajudando a estudar nos finais de semana, me dando, não me acordando quando eu podia dormir, porque era raro eu conseguir dormir antigamente. Se não fosse todo esse suporte, eu não teria me formado. E se eu não tivesse me formado, eu não teria melhorado um pouco de vida que seja que eu mudei. Me sustentar já é uma vitória. Então, é de um peso isso. E as pessoas estão deixando de estudar, os jovens estão deixando de estudar, deixando de ter esse aumento de vida. Gente, de 2.400 para 7.000, você muda a sua qualidade de vida. Eu não tô falando que você vai viver num mundo de luxo, porque não é sobre isso. Você não muda a sua realidade, você muda a sua qualidade de vida. Você passa a fazer uma compra de mercado que não tem só o necessário, que tem sim uma coisa ou outra que você vai poder comer e sentir satisfação em comer. Fazer, a vida também não é só matar a fome, não. Já dizia a música do Gabriel Pensador, a gente não quer só comida. A gente também quer consumir arte. O pobre, não é que o pobre não goste de teatro. Não é que o pobre não goste de cinema. É que ele não tem condições de ir. Ele tem, porque rola as promoções nos cinemas e tal. Cinema ainda rola, ainda tem uma possibilidade. Mas teatro? Eu lembro até hoje que a minha professora de artes fazia quem tinha as melhores notas, ela escolhia para levar para o teatro. Eu não sei se ela conseguia um benefício com o teatro e tal, ou se ela que pagava do bolso dela. Eu sei que a primeira vez que eu fui, eu vi o Retrato de Dorian Gray, eu não esqueço nunca dessa peça. E se você parar pra pensar, o ensinamento de vida que ela tem é até legal, mas não é nem. É um clássico e tudo, eu não quero diminuir a peça, mas o que eu quero dizer é que, cara, eu fiquei tão maravilhada com aquilo, com a peça, com a história, que eu nunca esqueci. Aquilo estava tão fora da minha realidade. Eu lembro que eu falei da peça por anos, assim, por mês, aliás, consecutivos com os meus pais, com os meus tios. E naquele momento eu percebi o quão importante é você ser rica em cultura. E eu tinha 13 anos. Então, a gente é escasso de cultura não é por querer, é por necessidade. E isso tem uma relevância tão grande na vida das pessoas que as pessoas perdem a noção do quão isso pode ser importante. E a gente está falando de pessoas humildes gastando mais de 120 milhões ao todo. 120 milhões mudaria a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E a gente tá falando de pessoas que não têm o dinheiro. Aí eu vejo influenciador falando assim: "Ai, jogue com responsabilidade", sabe? "Joga com dinheiro que não vai fazer falta". Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas que estão me ouvindo aqui, neste momento, podem falar com propriedade que tem, não importa o valor, que tem algum valor na conta bancária, que não tem problema nenhum em gastar. Não, o dinheiro que tá ali não me faria falta. Eu calo a boca agora e encerro esse episódio. Quantas pessoas têm esse poder? Eu ouvi isso semana passada. Ouço isso desde que existe jogo de apostas e tudo mais, influenciadores divulgando, mas eu parei pra pensar nisso e fez aquele emoji, né, do cérebro. Vou colocar até aqui o cérebro explodindo. Eu não tenho. E olha que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho isso até pesado, mas eu vou falar porque é o que eu já ouvi falar, é uma verdade, eu não tô inventando. Tem crianças que eram vizinhas minhas, assim, quando eu morava com os meus pais, que falam para os pais hoje que se espelham em mim. Porque eu vivo melhor. Ai, quando eu crescer, eu quero ser igual a Priscila, porque ela tem a vida dela, ela tem o apartamento dela, ela tem as coisas dela. Isso é muito legal. E quando eu ouço isso, eu fico muito emocionada, porque eu nunca esperei ser inspiração de ninguém. Eu só quis vencer, ao meu modo, mas eu quis vencer. E as pessoas, as crianças estão se espelhando em mim. Tem um outro rapaz também que já não é mais criança, mas quando ele me conheceu ele era uma criança, que ele falou a mesma coisa, você é uma inspiração pra mim. Aí ele me pediu alguns conselhos na época de trabalho, de estudo e tal. Eu, né, falei, o que melhor eu poderia falar, assim, tentei ajudar da melhor maneira. E ele conquistou muita coisa legal, ele tá conquistando muita coisa legal e ele vive repetindo isso, tipo: "Ai, você é uma inspiração pra mim, porque tudo que você fala eu acho tão legal". Mesmo quando você fala de: "Ai, esse final de semana é dia de faxina", cara, mas é a faxina na sua casa. Você vai limpar do seu jeito, porque é seu. E, gente, isso tem um tamanho tão grande, tão imenso. As pessoas que vêm de origem humilde querem um mínimo, querem conforto.
Sabe o que é luxo pra mim? Talvez não vai ser pra você. Luxo pra mim é ter frios na geladeira. Luxo pra mim é ter Danone na geladeira. E eu, graças a Deus, nunca passei fome, nunca passei necessidade, nunca fiquei sem roupa de frio, nunca fiquei sem roupa de sair, roupa de ir pra missa, nunca fiquei sem. Meus pais sempre deram tudo que a gente precisou e eu fico pensando como. Eu só lembro disso. Como? Porque eu no lugar deles hoje, eu não sei se eu teria a mesma condição. E olha que eu ganho melhor do que os 2 juntos ganharam a vida inteira, trabalhando. E eu lembro que teve uma época que eu sofria muito, né, na época de recepção eu sofria muito, porque eu queria muito só sair dali. Eu lembro que tinha colegas que queriam ficar ali porque ganhavam muito bem, né. A gente ganhava muito bem. Mas eu não, eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa útil para a sociedade, eu queria mudar o mundo, assim. E hoje eu continuo tentando, tá, mas eu entendo hoje que mudar o mundo não é mudar muita coisa, você começa de pouquinho em pouquinho e aí você consegue fazer um montão. E na época eu queria mudar o mundo e tal, eu achava um saco ter que fazer crachá todo dia, e eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, eu chorava todos os dias no banheiro, assim, no trabalho. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, minha mãe perguntou se eu estava bem, eu compartilhei o que eu estava sentindo com ela, e eu lembro que ela falou pra mim, eu estava esperando uma resposta dela, ela me falou uma coisa muito, muito impactante, assim, pra mim, né. Minha mãe, ela se formou no ensino médio depois de adulta, né, porque ela não teve muitas oportunidades na época dela, menina estudar era perca de tempo. E aí, quando eu falei, eu estava na espera da resposta ser: "Ah, eu trabalho o dia inteiro, faço faxina na casa dos outros, quando eu chego em casa eu ainda tenho a minha pra arrumar e não reclamo", porque é uma rotina muito exaustiva. Como se não bastasse o transporte público, que era até muito, muito pior. Com toda a propriedade de fala, eu falo isso, do que o trabalho em si. Eu tenho outra qualidade de vida hoje só por não ter que pegar transporte público, em horário de pico, principalmente. É porque eu ainda ando de transporte público, né? Mas enfim, é diferente. E ela me respondeu: "Filha, quando você puder, tenta dormir até mais tarde, tenta fazer alguma coisa que você gosta, porque o seu trabalho, por mais que não pareça, é mais exaustivo do que o da mãe. Porque no meu trabalho é físico. Se eu chegar em casa, colocar o meu pé pra cima e relaxar, ou fazer qualquer outra coisa, colocar o pé de molho, ou só tomar um banho e ir dormir, eu descanso. E amanhã eu tô nova. Talvez eu precise de 2 dias de descanso, whatever, mas eu vou ficar nova em algum momento. Você não, você trabalha com a sua mente. Então é muito difícil, você não tem como você desligar a sua mente. Então você vai dormindo pensando no trabalho, você vai acordar pensar no trabalho, você vai comer pensando no trabalho, e é muito complicado isso, porque de repente você fica exaustivo e você não entende o porquê. E como você vai resolver isso? Mal sabia ela que a solução para tudo isso é terapia. Só terapia poderia resolver isso, mas, cara, eu fico pensando o quanto minha mãe foi sábia nessa fala dela. E por isso que ela sempre me apoiou muito pra me melhorar de vida. Inclusive, eu sinto que eu vivo um sonho da vida dela, que era trabalhar e conquistar o espaço dela, viver do jeito que ela queria. Porque eu tive a oportunidade de que muitas mulheres não tiveram. E isso tem um peso gigantesco na minha vida. Eu não é um peso negativo, não, ou de pressão e tal, né? Não. É um peso de grandiosidade, de me sentir orgulhosa do que eu conquistei até hoje por conta disso. Ai, gente, eu nem esperava que fosse um episódio emocionante. Pô, eu nem jogo! Como é que ia ser emocionante se eu nem jogo? Ai, gente, mas é isso. Eu precisava muito compartilhar isso com vocês, porque pessoas às vezes esquecem de olhar para o lado, ver a vida do outro, ver o impacto que aquilo gera. Sabe, eu citei a minha amiga que joga e tal, e eu não julgo ela, não critico ela, e nem é pra isso esse episódio. É pra você ter consciência que não fala: "Ai, joga quem quer". Fala isso não. Porque quem tá te mandando o link pra você jogar, tá ganhando em cima do seu suado dinheiro. E só você sabe o valor que tem o seu dinheiro. Eu lembro que quando eu pensei que eu fosse trabalhar, eu pensei assim: "Ai, eu vou sair para cinema todos os dias. Ai, eu vou curtir, eu vou sair com os meus amigos. Ai, eu vou" nossa, eu falava um monte de coisa que eu ia fazer com o meu dinheiro. Sabe o que eu fiz, com o meu primeiro salário? Eu ajudei meus pais a comprarem mistura, porque eu sou de São Paulo, né, então fazer açougue é comprar mistura. E guardei o dinheiro. Aí depois, com o meu segundo salário, eu comprei o presente de uma amiga, que a gente se prometia quando tivesse dinheiro dar presente uma pra outra, e comprei roupas pra mim. Depois, economizei salário. E, gente, depois que eu passei a receber salário,
eu passei a sair menos de casa. O que eu pensei que ia ser minha fonte para me sair fora e curtir com os meus amigos, foi quanto eu menos curti, menos saí, porque eu sabia o valor que tinha aquele dinheiro naquele momento. Então R$ 10 para mim colocar de bilhete, no bilhete para andar de ônibus, tinha outro valor, tinha outro peso. E isso tem uma diferença tão grande na nossa vida. Meu pai sempre me ensinou isso, você tem que amar o dinheiro, não é adorar, você tem que amar o dinheiro, porque as pessoas geralmente odeiam o dinheiro. Cai na conta e já quica pra pagar outras coisas ou pra gastar. E não é assim que funciona. Invista o dinheiro que você tem, ou até o dinheiro que você não tem. Esse final de semana mesmo, gente, fazia meses que eu não saía de casa. Eu estava sobrecarregada, estava meio bad. Ainda tô um pouco, acredito, inclusive eu acho que foi por isso que eu me emocionei. Mas eu falei, esse sábado eu preciso sair de casa, eu preciso ir no cinema, eu preciso ver um besterol, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Porque eu não tava saindo de casa, aquilo tava me fazendo mal. Eu amo ficar em casa, eu amo a minha casa. Mas eu tava ficando biruleibe já. Foi muito bom eu ter saído de casa, foi muito bom eu ter curtido. Mudou muito minha perspectiva de muita coisa, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Então façam isso. Não fique esperando sobrar dinheiro, porque nunca vai sobrar, nem para você jogar, nem para você curtir. Mas você precisa de um lazer, você precisa descansar sua mente, como já dizia a sábia da minha mãe, que é muito importante a gente descansar. Certo? Nossa, eu tô Ai, fazia tempo que eu não gravava tanto assim, mas era um assunto muito importante. Eu trouxe dados muito relevantes e eu só peço uma coisa com muito, muito, com imenso assim carinho. Reflitam sobre, conversem com as pessoas que vocês amam sobre, que é para alertar elas. E às vezes não é as pessoas ao seu redor, nem ao redor das pessoas que você conhece que vai mudar. Às vezes isso é uma pessoa de outro círculo de amizades que precisa saber, pra se alertar e não entrar em nenhuma furada. A vida já é muito difícil, gente, pra gente entrar em furada por causa de tigrinho, por causa de joguinho. Ai, não quero essa vida pra ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos falar sobre isso, porque é um assunto muito importante. Um cheiro da Pri.